It's time! É a nossa última aula. É a nossa última aula do período. Espero que você tenha alcançado o mínimo necessário para que vocês possam dar continuidade no período que vem, né? Ou, na verdade, que vocês possam fazer uma boa... não ter problemas no período que vem, né? Porque período que vem, 99% de chance de ser presencial. E as disciplinas que seguem sequência dessa disciplina vão exigir absurdamente o conhecimento que vocês tiveram dessa. Então, para quem deu aquela cagadinha porque era online, né? Deu aquela... deixa para lá, depois eu estudo, depois eu vejo isso. Não é o caso de vocês, obviamente, porque vocês estão aqui assistindo essa aula. Mas, de certa forma, é importante, porque vocês precisam entender bem esse conteúdo, porque vai ser exigido no período que vem. E sendo presencial, bebê, vocês vão ter que recuperar isso aí no ódio. Mas, de qualquer forma, qualquer coisa, só vir aqui no canal do tio Everton e relembrar as aulas, relembrar os conteúdos, enfim, caminho, material. Bom, então vamos lá, botar para gravar esse trem. Gravar o Everton. Gravar não, já tá gravando. Vou botar para compartilhar. Deixa eu ver se não tem nada aqui. Tinha um materialzinho. Que era esse cara aqui. Mas eu vou fazer pelo vídeo. Deixa eu aqui. Tela inteira. Só um minutinho. Vou ocultar. E vamos lá. Deixa eu abrir isso aqui. Bom, na semana passada vocês tiveram o primeiro conhecimento, né? Um conhecimento um pouco mais profundo. Um pouco mais profundo. O conhecimento inicial e se aprofundaram um pouco mais com relação ao conceito de treliça. Óbvio que existem inúmeras possibilidades de construções de treliça. Se você procurar no YouTube, na internet, você vai ver treliça na parede, treliça no teto, treliça inclinada, treliça de várias... Nossa, assim, seria impossível, seria basicamente um curso inteiro de engenharia, basicamente, só de treliça, para você estudar todas as possíveis combinações de treliça. Mas, para que a gente entenda, pelo menos, como ela arranja, como os cálculos são feitos, tá? Basta saber uma treliça simples, e essa treliça aqui, com 3 triângulozinhos, já te dá um parâmetro mais sustentável para você conseguir construir o teu conhecimento a partir daí, tá? Então, vamos lá. Fiquem à vontade, podem parar em qualquer momento. A princípio, é esse exercício que eu vou passar para vocês. O material que eu mandei para vocês tem uma parecida, tá? Vocês podem acompanhar. Se tiver dúvida nesse material em particular ou nesse vídeo, vocês podem tirar. Só não posso tirar da prova, tá? Muitos entraram em contato comigo perguntando se estava certo, se estava errado, se o caminho era aquele. Aí eu não posso, tá? Eu peço desculpa aí, porque quando é prova já é difícil, porque é uma prova que você tem 2 semanas para fazer. E ainda tem que ficar tirando dúvidas, aí pega mal. Eu não vou me sentir satisfeito no que eu fiz se não forçar vocês na busca do conhecimento, que vocês serão futuros engenheiros e engenheiras, e vocês terão a necessidade de buscar, aprender a aprender, né? A consultar outros colegas, a consultar material didático, a se construir, né? Através do conhecimento inicial, o start que você já tem. E como a gente só tem 2 tempos de aula, né? Fica difícil tentar concentrar tudo. Então eu tento fazer o melhor do melhor para poder vocês levarem um bom conteúdo para o próximo período. Então vamos lá. Aqui ele dividiu em alguns passos. Obviamente, ele vai fazer o que a gente já sabe fazer com relação à treliça que a gente viu na semana passada. Ele vai calcular isso aqui como se fosse um pórtico, normal, como se fosse uma barra, tá? Vai calcular o VA e o VB nos extremos, né? O VA e o VB. Calculando o VA e o VB, tá? Aí, depois disso, o que ele vai fazer? Ele vai fazer os direcionamentos das barras. Note que essa treliça em particular, ela não tem nenhuma força na horizontal. Se ela não tem força na horizontal, ela é muito mais simples, por incrível que pareça, por maior que seja o número de barras dela, ela é muito mais simples do que daquela
que a gente viu na semana passada. A única força que ela tem aqui aplicada aqui, ó, nessa aqui, ó, que é quando vocês forem calcular, provavelmente vocês devem calcular esse nó aqui, tá? Só para lembrar que cada ponta onde as treliças se encontram, né, a gente chama de nó, tá? O nó tem pelo menos 2 barras saindo dele, pelo menos 2 barras, tá bom? Então vamos lá. Então ele vai começar aqui, vai começar a fazer o cálculo normal, que a gente já conhece. Eu vou deixar rolando, mas qualquer coisa, se tiver dúvida, abre o microfone e fala comigo. Tá todo mundo ouvindo o áudio? Tá todo mundo ouvindo? Tá todo mundo ouvindo? Olá. Sim, professor. Eita porra. Tá, obrigado. Valeu. Agora eu tô surdo. Eu tô sem tímpano. Alô? Enfim. Continuando. Ter como resultado final da nossa treliça. Bom, pode ser, o resultado vai indicar se a barra está sendo comprimida ou tracionada. Está aqui a nossa treliça, a carga de 3 kN. Vou chamar esse apoio aqui do segundo gênero de A e esse de B. Bom, como apoio do segundo gênero, ele vai ter uma reação vertical e uma reação horizontal. Esse aqui, como é um apoio de primeiro gênero, ele só vai ter uma reação vertical. Até aí tudo bem. E a gente começa pelo somatório de forças em X, e a gente pode deduzir aqui que RH é igual a zero. Por quê? Porque não tem nenhuma nada. outra força atuando na horizontal. em X. Horizontal. Então, só pode ser zero. Quando a gente parte para o somatório de força em Y, a gente já tem o quê? RVA e RVB estão positivos, porque o sentido está para cima. Enquanto a força de 3 kN está atuando para baixo, então menos 3. Se a gente jogar o 3 para lá, a gente vai ter que RVA mais RVB é igual a 3. Só que aqui eu ainda não sei quem é RVA nem RVB. Então, eu vou ter que usar a terceira equação, que é o quê? Momento. Lembrando aqui, ó, sentido anti-horário, sinal é positivo. Sentido horário, sinal é negativo. Então, vamos lá. Somatório de momento. Até então, ele não está fazendo nada, absolutamente nada, do que a gente já não fez, tá? Ele não está inventando nada. Ele está usando, tá usando até os mesmos padrões, os mesmos parâmetros que eu uso, tá bom? Então, assim, nada está sendo criado ou construído aqui do que a gente já estudou e já viu. Momento em A. Por que A? Poderia fazer também em B. Só que já fica como dica aí para outros exercícios, sempre escolher o apoio de maior gênero, porque aí você já anula... Viu? Eu sempre falo isso. Sempre que for possível, escolha sempre o apoio de maior gênero. Não que seja impossível de ser calculado, porque a gente já viu que tanto faz calcular por momento em A ou em B, você consegue encontrar o mesmo resultado. Porém, se você começar sempre com o segundo gênero, você encontra o resultado mais rápido. Essas duas forças aqui, essas duas reações que estão atuando no apoio, você já anula, porque a distância deles em relação ao ponto é zero. Então, já fica a dica aí, sempre escolhe o apoio de maior gênero. Então, vou fazer o somatório de momento em A. O que nós temos aqui? Menos 3 vezes 3. Da onde surgiu isso? Esse 3 kN aqui, é esse 3 aqui. Ó, essa altura aqui, ó, 3 vezes 3. Ele está calculando o momento, tá? Mas aqui está dizendo 1 metro. Peraí, vou deixar ele rolar aqui para ver o que ele vai fazer. E esse 3 é a distância. É força vezes distância. Lembrando lá daquele vídeo. Ó, ele deu mole. Aqui está 1 metro, tá vendo? Ó, se vocês olharem, ó, a altura não é... Professor, é a distância horizontal do A. Oi? É a distância horizontal até o apoio A, não? Ah, tá, eu tô calculando, esqueci que ele tá na vertical, perdão. Muito obrigado pela chamar a atenção. Porque ele estava na vertical, nesse caso aí, ele está paralelo à barra. É que na semana passada, quando a força está na horizontal e ela está afastada, a gente conta essa distância, né? Porque ela tem que ficar paralelo ao eixo. Nesse caso, como ela está vertical, ela está paralelo à barra naturalmente. É como se a gente pudesse projetar ela
direto na barra. Obrigado aí pela atenção. Vídeo de noções básicas. Então, aqui, ó, essa distância aqui é metade de 2. Então, é 1 metro. Cara, como é que ele consegue Então, escrever com 1 essa metro bola mais vermelha 2 aparecendo? metros, eu tenho aqui esses 3 metros, certo? Por que que o sinal ficou negativo? Porque se a gente pegar aqui o giro que vai ocasionar na estrutura, ele é o quê? Negativo. Por quê? Porque esse ponto aqui está fixo. A gente fixou o momento em A. Então, essa força aqui de 3, ela vai gerar a estrutura no sentido horário. Já diferente aqui, ó, do RVB. Vocês entenderam isso, né? Ó, imaginando que só essa força estivesse atuando diretamente nessa barra aqui, ó, tá? Ela faria essa barra girar como se fosse o ponteiro de um relógio no sentido horário, tá? Aqui tem um gato do mal que entra aqui em casa, que é um inferno. É gato da rua, dá vontade de matar ele. Ele vem para comer a ração dos gatos. Eu fico falando com vocês, eu fico prestando atenção no gato. Infeliz. Enfim, continuando. O RVB vai fazer a estrutura girar no sentido que anti-horário. Então vai ser o quê? Positivo, certo? E aí RVB é a força, qual é a distância? 4. É a distância toda aqui, esse 2 mais 2. Então, fazendo a continha aqui, 3 vezes 3, 9, joga para lá positivo, vai ser 2,25. Então, a gente já passa para cá o RVB por 2,25. Se eu já tenho o valor de RVB, eu substituo aqui. Então, eu já vou ter que RVA mais 2,25 igual a 3. Fazendo a continha, vai me resultar aqui 0,75. Bom, essa primeira parte é tranquilo. Só encontrar o valor das reações, nós já temos, e agora a gente começa o cálculo dos nós. A gente achar o valor dos esforços. Agora começa realmente o que interessa para a gente com relação às treliças, né? Primeiro de tudo, a gente tinha que saber qual era o valor do VA e do VB. Se vocês quiserem, se vocês não tiverem notado isso, a soma de VA e VB é igual à soma de quem? Dessa força aqui de 3 kN. Pré-assumindo que essas barrinhas aqui, elas não têm, a massa delas é desprezível, tá? Em relação ao todo, ela é uma massa desprezível. Mas, mais para frente, vocês vão aprender que, na verdade, cada barrinha dessa daqui vai ter um dimensionamento, vai ter uma bitola, vai ter um material, vai ter uma massa, essa massa vai estar apontando para baixo, né? no centro da barra, né? Apontando para baixo. Então, todas essas forças serão calculadas. Então, assim, imagina o quanto aumenta o fator matemático, né? Em escala aí para esse tipo de problema. Porque, assim, obviamente, isso aqui é uma situação ideal. Mas numa situação do cotidiano, essas barras aqui são barras que pesam 20 quilos, 40 quilos, 200 quilos, entendeu? E aí você concentra a massa no centro delas, né? E aí você tem que fazer o cálculo para cada uma dessas barras, respeitando a massa de cada uma e a posição onde eles se encontram. Então, assim, é tenso. Esperem que vocês verão isso nas próximas disciplinas. Então, vamos lá, que é o dimensionamento, né? Você vai dimensionar as barras, vai saber qual é o tamanho da bitola, o tipo de material, o máximo, o que ele suporta, o coeficiente de cagaço, que é o K, que é o coeficiente de ajuste, né? Dentro de algumas condições, de alguns parâmetros. Então, tu faz toda parametriza todo o processo para poder fazer o cálculo e encontrar, conseguir dimensionar a estrutura. Isso serve para braço mecânico, isso serve para ponte, isso serve para estruturas metálicas para prédios, isso serve para processo produtivo, tá? Isso serve também para torres de transmissão de energia, elas são todas treliçadas. Quem é da engenharia elétrica já deve ter percebido isso, eu acho que qualquer um, na verdade, né, que as torres são treliçadas e ela tem
uma característica de acordo com o cabo, o peso do cabo, a massa do cabo que ela vai estar suportando, né? Tanto na vertical quanto na horizontal, enfim. Então, isso aqui é extremamente relevante. Vou deixar ele rodar, vamos ver. Eu acredito que ele deve agora numerar cada uma dessas barras. É sempre interessante, você tem que numerar. A numeração é indiferente, tá? A numeração é só um parâmetro para você não perder o fio do cálculo. E aí a partir daí, ele vai começar a fazer os cálculos utilizando o quê? O ângulo. O próximo passo, provavelmente, vai ser calcular o ângulo dessas treliças aqui, né? Quanto que é o ângulo, esse ângulo aqui. Esse ângulo ele vai saber calcular através da tangente. Porque se você tem a altura e tem a base, né? Cateto oposto, cateto adjacente, você tem tangente. Logo, você tem o valor desse ângulo. E essas treliças, né? Elas possuem todas elas ângulos iguais. Ou na base, ou nas laterais, mas pelo menos 2 ângulos iguais elas vão possuir. Na maioria das vezes, tá? Na maioria das vezes. Nas barras. Bom, eu passei para cá todas as reações que a gente encontrou. Não coloquei RH porque, como é zero, não vai influenciar no nosso cálculo. Então, vou enumerar aqui os nós de 1 a 5 e também as barras de 1 a 7. Primeira coisa que a gente tem que fazer é encontrar esse ângulo, porque é ele que vai dar a base para a gente calcular as barras. Se eu pegar aqui esse triângulo, eu consigo achar... O que ele fez, né? Ele numerou, agora foi no ângulo. E aí ele botou os nós, ele também numerou. Geralmente eu gosto de colocar A, B, C, D. Eu gosto de colocar letra nos nós, só para diferenciar e não misturar um monte de números, entendeu? Mas é nesse caso que ele numerou os nós. Eu não numeraria, eu colocaria letras. O valor do ângulo, tá? Então aqui eu tenho um cateto adjacente e um cateto oposto. Se eu tenho adjacente e oposto, qual é a regra que eu uso? Da tangente. Então é o oposto sobre o adjacente. Então fica aqui, no caso, a tangente de 1 sobre 1, que é a tangente de 1. Passando a tangente para lá, ela vira arco tangente. Na calculadora, ela fica aqui como, aqui ó, shift tangente, que é aquele tangente a menos 1. Então vai ser tangente a menos 1 de quanto? 1. O resultado vai ser o quê? 45 graus. É o que nós temos aqui. Certo? Pronto. Então a gente já descobriu o nosso ângulo, que é de 45 graus. Então a gente já pode começar a calcular. Cálculo do nó 1. Por que eu escolhi o nó 1 e não o nó 2, 3, 4, 5? Por quê? A gente sempre tem que começar, na verdade, sempre começar não, qualquer cálculo que a gente fizer dos nós, a gente só pode ter no máximo 2 incógnitas, que aqui é quem? A barra 3 e a barra 1. São essas duas aqui que estão ligadas ao nó 1. Ele poderia começar com o nó 3? Poderia. Não ia atrapalhar, não. Ele continua batendo a mesma regra de 2 incógnitas. Você teria o F6 e o F2. Tá? Se ele começasse no nó 3. Não teria problema algum. Agora, já no nó 5 já não daria. Porque teria 3 incógnitas. No nó 2, 4 incógnitas. No nó 4, 3 incógnitas. Então, ele poderia começar no nó 1 ou no nó 3. Ia ser indiferente, tá? É muito comum começar da esquerda para a direita, como a gente lê, né? Da mesma forma que a gente lê, a gente começa, sempre opta por um sistema mais fluido, um sistema mais dentro da normalidade do nosso cotidiano, tá? Vamos lá. Poderia começar... Note que ele jogou o F3 apontando para cima, tá? Apontando para cima, aqui como se estivesse tracionando o nó, né? O F1 também. Isso aqui é uma sugestão dele. Ele optou por isso, tá? Mas vamos ver o que acontece ao longo do caminho. Lembra? A gente nunca sabe, nunca pode ter certeza absoluta se a seta vai estar tracionando ou comprimindo o nó. A gente não sabe. Isso é uma dúvida. A gente só descobre depois que a gente faz o cálculo na resposta nesse caso aí, F3, F1, der um sinal negativo. Aí se der um sinal negativo,
significa que aquela seta que você apontou está no sentido contrário ao que ela deveria ficar. Aí você vai lá, apaga e bota a seta no sentido contrário, porque aí, a partir daí, é importante isso, porque essa seta vai ser ação e reação e ela vai seguir sequência em todos os nós que vierem, tá? Tem que ficar esperto com relação a isso. Começar pelo 3 também, porque eu só tenho duas. É a barra 6 e a barra 2. Só que nesse caso eu vou começar pela 1. 5. Nó 5. Posso começar pelo nó 5? Não. Por quê? Porque aqui eu já tenho 3 incógnitas. Eu tenho a barra 6, a barra 5 e a barra 7. Então eu não posso, porque eu só tenho duas equações, somatória de força em x e somatória de força em y. Se eu tenho duas equações, tem que ter duas incógnitas. Então vamos lá. Só que aqui, ó, eu desenhei o nó, só que está faltando mais uma coisa, ó. Esse 0,75 também está atuando nesse nó. Então a gente joga ele para cá. Reparem que eu coloquei todas as forças sempre no sentido saindo do nó. Isso é importante levar em consideração, porque por esse método você vai aprender que o sinal no resultado final é que vai te indicar se a barra está sendo comprimida ou tracionada. Coisa importante agora, essa força 3, ela está inclinada, então a gente vai ter que decompor ela em x e em y. Como é que a gente vai fazer isso? A gente fecha aqui, ó, pega essas duas componentes, fecha um ângulo aqui, ó, de 90 graus, e aí a gente utiliza a trigonometria. De que forma? A gente tem que achar F3, F de x e um F de y. Então vamos lá. Se eu pegar a regra do seno, ele me diz que é o quê? É o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então aqui eu consigo, jogando o F3, multiplicando aqui o seno, eu isolo o F de y, que é quem eu quero encontrar, e aí eu fico como seno de 45 vezes a força 3. Na calculadora aqui, ó, a gente pode perceber também, ó, que o seno de 45. Então, qual é o resultado? 0,707. Só que a gente pode reparar também que o cosseno de 45 também vai dar o mesmo valor. Também vai ser 0,707. Então, por que isso? Por que o seno e o cosseno são iguais? Porque o ângulo é de 45. Se a gente tivesse um ângulo de 36, de 53, o valor seria diferente. Mas nesse caso, como o ângulo é de 45, vamos adotar aí o 0,707 tanto para o seno quanto para o cosseno. Então, aqui fica o quê? O f de y vai ser igual a 0,707 vezes f3. Da mesma forma, só que agora para achar o f de x eu vou utilizar a regra do cosseno. Então, mesma forma, cosseno de 45, vamos ficar com o mesmo resultado aqui. Aqui, se quiser, depois você pode usar aquele macetezinho, né? F de 3, quando desce cosseno de 45. Se você subir, ele vai sem o seno de 45. Com o ângulo, sem o ângulo. Com o ângulo, sem o ângulo. E aí, vive. Tá? Aqui ele, obviamente, está contextualizando a questão da trigonometria e tal. Né? Aí fica a critério de vocês o método, o caminho que vocês vão seguir com relação a isso. De 0,707. Então, aqui, ó. Esses dois valores já estão decompostos. E aí a gente começa o cálculo. Começar com o somatório de força em Y. Por que em Y? Porque eu tenho que procurar a forma mais fácil de fazer esse cálculo. Se eu começar em X, o que vai ter? Eu vou ter essa componente que eu tenho a incógnita, F3, e vou ter essa força 1 também. Vou ter duas incógnitas. Já em Y, aqui, eu só tenho o quê? F1 não está participando do eixo Y. Então, eu só vou ficar com quem? Com F3. Então, eu já acho F3, e depois, quando eu fizer o somatório de X, vai ficar muito mais fácil resolver. O que eu tenho? Eu tenho 0,75, que eu peguei daqui. Tá pra... Olha só, ele está fazendo de propósito, tá?
é óbvio que ele sabe que se jogar essa seta para cima, ela tem que rebater no sentido oposto dessa outra reta. Tá? Ela precisa rebater. Então, teoricamente, já logo de cara, se vocês já perceberam, essa reta aqui, ó, esse vetor F3, ela teria que estar apontando para o sentido oposto. Note que quando ele joga F3 na direção da vertical, que vai ficar 0,75, né? Mais 0,67 F3, note que quando jogar isso para o outro lado, ou se 0,75, o F3 vai ter um sinal negativo. Naturalmente, ele vai voltar aqui e vai mudar o sentido da seta. Tá? Por quê? Porque o F3 ele tem que anular o que acontece na vertical e tem o papel também de anular o que acontece na horizontal. Tá? E da forma como ele está aqui, provavelmente ele não estaria anulando. Provavelmente ele vai ter um sinal negativo quando ele fizer esse cálculo aqui. Vamos ver só a continuação. Cima, positivo. Mas, aqui, ó, tá para cima também essa componente, positivo. 0,707 F3. Isso aqui igual a zero. Então, fazendo o jogo aqui, ó, vou pegar o 0,75, vou passar para lá negativo, e aí eu vou dividir. Reparem que o resultado, ele deu negativo. Quando ele dá negativo, é o quê? Compressão. Então, tem esse Czinho aqui para mostrar que a barra está sendo comprimida. Ela tá sendo e aí eu vou fazer agora somatório de força em X. Aí eu já tenho o quê? O que eu tenho? Eu tenho 0,707 F3, positivo também, porque está para a direita, mais F1, que está para a direita também, igual a zero. Aqui, ó, F3, eu já encontrei, que é o quê? Aqui, ó, F3 aqui. Então, eu pego 0,707 vezes... Aqui, ó, carrega o sinal, menos 1,06, mais F1. Fazendo essa multiplicação e passando para o outro lado, repare que aqui ela está negativa e passa para lá positiva. Então, eu tenho que F1 é igual a mais 0,75. Ou seja, o F1 então, está no sentido ela correto. É tração. Está tracionando. Então tá reparem que por esse método, aqui, o sinal que der aqui no resultado é que vai me dizer se a barra está sendo comprimida ou tracionada. Então, lembrar de sempre botar as forças com a setinha saindo do nó. Esse é o macete dele. Na dúvida, joga tudo saindo. Dessa forma aqui, ó. A gente já pode passar para a nossa resolução aqui o valor dessas duas barras. Ó, que já foram encontradas. A forma como ele faz, ó, você já pode ir colocando os sinaizinhos, os pontos e os sinais. Fala, pode falar. Da forma que o senhor faz ali, no caso, seria para dentro, né? Esse F3 teria que ser apontando ali para o 1, né? Como eu faço para já ajustando as setas. A minha preocupação é ajustar as setas. A preocupação dele é já ir colocando os valores de contração e tração. Então, ele sabe aqui, ó, que a setinha daqui está apontando para o nó 1 e a setinha para lá está apontando para o nó 4, que está comprimindo os nós. Aqui, ele está tracionando, ele está puxando o nó 1 e aqui ele está puxando o 2 do outro lado. Ação e reação, sempre nas pontas. Ele já está aqui nesse processo, já está calculando e já está colocando os valores. O que a gente faz é, quando eu faço, né, na semana passada, o que eu fiz? Eu já previa se a praça estava saindo, estava tracionando, estava comprimindo o nó e já colocava no sentido correto. Aí, no final, eu ia lá e ia substituindo de acordo com as setas. Os valores de acordo com as setas. Aqui não, aqui ele não está preocupado com as setas, ele está preocupado em já colocar os sinais de compressão e tração. Entendeu? Não tem erro em nenhum dos dois caminhos. Todos fazendo o cálculo certinho, respeitando a orientação, digamos que vertical para cima é positivo, para baixo é negativo, para a direita está positivo, aquilo, respeitando os sinais, não tem erro, tá? E o macete dele, de começar tudo apontando, saindo, é muito mais simples, nesse caso, para quem está começando a entender o processo, que é o caso de vocês. Para quem já está macetado, já está cascudo, já consegue ver uma trelice, saber para onde está indo as setinhas, o cara já joga as setinhas
nos sentidos corretos. Provavelmente vai dar certo. Se não der, o máximo que ele vai descobrir é que o sentido que ele colocou é o sentido de compressão ou tração da seta. E aí ele ajusta, como ele fez aqui, ó, já colocando, respeitando o sinal. Ele manteve o sinal, tá? Negativo, dizendo que esse negativo está comprimindo o nó. E esse positivo que está tracionando o nó, tá puxando. Isso acontece o oposto também do outro lado, né? A mesma coisa acontece do outro lado. Agora, provavelmente, se eu fosse ele, eu pularia para o B. Tá? Eu não sei se ele vai fazer isso, mas é muito provável que ele vá direto para o B. Por quê? Se eu for para o nó 2, eu vou ter 1, 2, 3 incógnitas. E deu ruim, 3 incógnitas é ruim. Se eu for para o nó 4, não vai ficar tão ruim, porque no 4 eu tenho 1 e 2 incógnitas, que é o 7 e a barra 7 e a barra 4. Contudo, eu vou ter que considerar esse ângulo aqui. Aí tem toda uma paradinha trigonométrica, né? Ó. Aqui é 45, aqui é 45, provavelmente aqui é 90 graus, né? Para dar 180. Aí aqui é 90, então aqui vai ser tanto. Qual o valor desse ângulo aqui? Aí você vai ter que ir calculando e tal, para conseguir bater certinho. Aí se você for vir direto para cá para o 3, ó, nó 3, isso já diminui, você já consegue achar esse valor, aí você já consegue ir para o nó 2 e resolver esse aqui. Aí depois, quando vier para o 4, ó, é só o 7 para finalizar. Vamos ver o que acontece agora. Vamos lá. Agora eu vou fazer o 3, que também eu tenho 2 incógnitas. Então eu vou usar... Novamente, está usando a regrinha dele. Ele está pré-assumindo que está todo mundo saindo. Eu faria o quê? Se eu estivesse fazendo, eu já sei que esse 6 aqui ele vai estar comprimindo. Tá? Então já sei que ele vai estar, essa setinha vai estar apontando para dentro. Aí eu já colocaria para dentro, faria o cálculo normal, acharia esse valor positivo, mas valor positivo em relação à seta. Em relação à ação dele comprimir o nó, ele é negativo. E mantém a mesma coisa, o caminho continua sendo o mesmo. Ele faz da forma direta, onde se ele encontrar o sinal negativo, ele já usa o sinal negativo para mostrar que está comprimindo, e outra é o meio que é indireto. Você ajusta, e se você encontrar positivo, ok, está no sentido correto. Se tiver no negativo, o sentido é oposto. E aí você vai ajustando. É só uma questão de setas. Tá? Você entendeu o que é comprimir e o que é tracionar no nó, e como deve ficar o sinal, o resto é cálculo, é matemática. Nó 3 para encontrar essas duas. Da mesma forma, F6 saindo, F2 saindo, e eu tenho ainda essa reação aqui de B, que eu tenho que indicar ela também aqui no sistema. Da mesma forma, vamos ter que decompor F6 em X e em Y. O ângulo aqui também é de 45 graus, então vai cair naquela mesma história que a gente fez lá. Para o nó 1, vai ser o caso do nó 3. Os valores aqui, ó, de X e Y da decomposição, eles vão se repetir, ó, o seno, tal. Então vai ficar no valor ali, ó, de 0,707. Então eu tenho aqui e aqui as componentes já decompostas. Professor, da mesma forma. Oi, fala. No caso ali no 3, o ângulo é o mesmo, né? É o 45 também. 45, tá 45. Se você olhar, ó, a altura continua sendo a mesma e a distância continua sendo a mesma. Mas a pergunta foi boa, porque ele poderia ter botado aqui, por exemplo, 3 metros. Nada impede que ele botasse 3 metros aqui, 4 metros, alguma coisa assim. Aí o ângulo mudaria sim, entendeu? Você perguntou, faz total sentido. Nesse caso aqui, como é um espelho, se você cortar essa treliça no meio, você vai ver que ela é espelhada, tá? Ela é espelhada. Tirando, obviamente, esse valor de 3 kN aqui, tá? Aí ela não é tão espelhada assim. Se esse 3 kN estivesse aqui no meio, aí eu diria, ó, é espelhado. O que você encontrar de valores do lado esquerdo, serão os mesmos valores do lado direito. Mas nesse caso, como o 3 kN está deslocado,
Então você não vai encontrar um espelho, mas com relação à geometria, ela é espelhada. Não um espelho nos resultados, mas na geometria. Se eu começar por X, eu vou ter F6 como incógnita e F2 como incógnita. Se eu começar por Y, eu só tenho F6, porque F2 não está atuando no eixo Y. Então vamos lá. Eu tenho 2,25, que saiu desse valor aqui, está para cima, é positivo, mais 0,707 vezes F6, também está para cima, é positivo, igual a zero. Então, da mesma forma, resolvendo aqui, ó, o resultado vai ficar negativo. Então, nós temos aqui, seja, ó. ele vai botar aqui, menos 3,18. Esse menos 3,18 significa que a setinha não era para estar apontando para cima, era para estar apontando para dentro, para o nó, né? Para dar um valor positivo. E aí, quando eu trabalho desenhando as setinhas, eu já sei que aqui vai ter um sinal negativo, porque é o sinal que identifica a compressão do nó, tá? Quando o nó está sendo comprimido. Só isso. Nesse caso aqui, não. Nesse caso, ele faz direto, já resolve e já bota aqui menos 3,18, mostrando que existe compressão no nó. E aí ele parte agora para o F2, né? E aí provavelmente deve achar valor positivo. Professor, é o quê? Respeitando o sinal. Note, ele não mudou o sinal. Ele está respeitando o sinal. Esse sinal vai junto, dentro do cálculo. Pode falar, pergunta. no caso, nos apoios, o grau, o número do gênero dos apoios, se é de primeiro ou de segundo gênero, interfere na quantidade de setas? Não. Não, né? Nada. Ah, tudo bem. Só interfere se tivesse alguma ação horizontal, aí provavelmente seria no segundo gênero, visto que nesse aqui, ó, de primeiro gênero, não tem a ação horizontal, só isso mudaria. Mas isso seria naquele cálculo lá inicial lá atrás. Agora já não interfere mais em nada, porque todo mundo que tinha que ser descoberto de dados, de informações externas, né, para calcular a estrelice, já foi. Compressão. Por isso tem o C aqui indicando a compressão nessa barra. Se eu já sei o valor de F6, eu posso calcular o somatório de força em X, que vai ser o quê? Menos 0,707 vezes F6, ó. Agora é menos. Por que menos? Porque está da direita para a esquerda. Então, é negativo. Menos F2, mesma coisa. Ela está da direita para a esquerda. Então, resolvendo aqui, ó, F6, eu joguei para cá. Quem é F6? Menos 3,18. Lembrar de sempre carregar o sinal na hora de fazer o cálculo. Se a gente resolver aqui, ó, o resultado final fica F2 igual a mais 2,25. Isso indica o quê? Tração. Então, da mesma forma que a gente já fez lá no nó 1, a gente pode passar para cá também já os valores das barras que a gente encontrou, certo? Então, agora só falta para a gente a barra 4, 5 e 7. Então ele vai para onde? 2. Vamos pegar o quê? Eu iria para onde? Para o 2. Ah, ele foi para qual? Nó 4. Nó 4. Eu iria no 2. Porque eu iria no 2? Olha só, aqui eu tenho um ângulo de 45, aqui eu tenho um ângulo de 45. Eu só ia pegar aquele F4, ia deitar ele, ia matar com o F... Acho que é F2, o problema é que ele vai tirando a setinha ali, a numeração. Ia pegar e rebater com o da horizontal ali, né? E eu ia pegar o F5 que está do lado de cá e ia rebater com a outra horizontal. Então eu ia ter o F4 para um lado e o F5 para o outro, se anulando. Eu ia conseguir resolver. Tá? Mas ele foi para o 3. Vamos embora. 3 não. Mas, professor, fala. O F4 e o F5 não seria... Bem, o F4 e o F5 rebatendo na horizontal, não seriam esses valores aqui já dados, já achados? Não, é 45.
F4 cosseno de 45 e F5 cosseno de 45. Aí tu ia igualar os dois. O 0,75 mais cosseno, mais... Ih, caraca, o bicho tá pegando aqui. Os gatos estão se matando aqui dentro de casa. Ia pegar cosseno de 45, perdão, F4 cosseno de 45 mais 0,75 igual a F5 cosseno de 45 mais 0,25. Só que você tem duas incógnitas. Como é que você conseguir resolver? Quando você pega esses dois aqui e joga para cima, pega assim, iguala, os dois são iguais. Ó, você pega o F4 seno de 45 e o F5 seno de 45, joga para cima, ó, você vai ver que o F4 vai ser igual ao F5. Enfim, isso aí é matemática. Isso eu estou construindo na minha cabeça, não sei se vocês estão conseguindo acompanhar. É mais complexo. Mas é bem simples. Se você botar no papel, você vai ver. É só você ver quais são as forças que estão no eixo X, no eixo Y, e quais são as forças que estão trabalhando no eixo X. Aí você, nas forças do eixo Y, você vai achar uma igualdade entre F4, uma relação matemática entre o F4 e o F5. F4 é tantas vezes F5. E a mesma coisa você vai... Aí, na horizontal, você vai pegar... Ou vai substituir o F4 no F5, ou o F5 no F4. E vai achar um dos valores. Aí depois tu volta, já sabe quanto que é o outro. Ou você pode fazer o que ele vai fazer aqui agora. Ele foi no nó 4, que também só tem duas incógnitas, né? Ele sabe que esse valor aqui é 45 graus, né? Porque você está rebatendo, ó. Se você olhar aqui, esse aqui continua sendo 1 metro, isso aqui continua sendo também 1 metro. Esse triângulo aqui, ó, tá de cabeça para baixo. Então, a tangente dele vai continuar sendo 45 aqui também. Então, aqui é 45 e aqui também será 45. Tá? E aí ele vai utilizar desse caminho aqui para poder calcular. Ele poderia também ter calculado aqui, se ele quisesse, mas enfim. A partir daí fica mais no sentimento de vocês, porque a gente já conseguiu, todos eles só tem duas incógnitas, então você consegue resolver, é relativamente fácil. Vamos ver aqui, ó. Note que ele pegou, ó, vamos no nó 4, para o andamento. Note que ele, novamente ele assumiu saindo, fala. Rapidinho. Ali no menos 3,18, você já falou que ele ia comprimir, sem ter feito o cálculo. Porque é natural. Ó. Se você olhasse lá no desenho, olha no desenho. Se eu pegar esse F6 aqui e rebater no 2,25, ele pode estar apontando para cima? Não, porque ele tem que se anular com essa força aqui. Para se anular, ele não pode. Eu não posso ter duas forças apontando para cima e elas se anulando. É impossível. Uma tem que ser contrária à outra. É um sistema vetorial. Então, assim, quando eu pegar essa força aqui e rebater ela na vertical, naturalmente essa força vai ter que estar apontando para baixo. Se ela vai estar apontando para baixo, ela vai estar comprimindo. Tanto que a resposta aqui, ó, Czinho, 3,18 comprimindo. Aí quando eu botaria a setinha aqui, eu ia botar a setinha apontando para cá, ia fazer todos os desenhos da setinha, depois ia pegar todos os resultados e ia botar o sinal positivo, negativo, de acordo com a seta, se ela vai estar comprimindo ou tracionando. O que esse professor aqui está fazendo? Ele pressupõe todo mundo saindo, e aí, quando ele vai ver que uma dessas setas vai dar um sinal negativo, e naturalmente ele já pega e já joga na posição aonde aquela seta pertencia, e já bota com o sinal, respeitando o sinal negativo, indicando que está comprimindo o nó. É só isso, é o mesmo caminho, só que ele antecipa uma situação que eu só vou antecipar lá no final. A minha preocupação primeiro é equilibrar o sistema com as setinhas, saber que todas as setinhas estão apontando para onde elas devem apontar. E aí depois que eu venho, quando vou pegando os resultados, e vou colocando lá. Se as minhas setinhas estão apontando para o nó, então meu sinalzinho ali vai ser negativo. Se as minhas setinhas estiverem saindo do nó, aquele valor ali eu vou botar como positivo, porque é tração. Compressão negativo, tração positivo. Então são dois caminhos que chegam no mesmo resultado. Aí, ó, agora vamos partir aqui para o nó 4, tá?
Note que no nó 4, ó, ele está botando aqui, ó, esse que lembre-se, ele está botando para fora. Olha que legal. Tá vendo que ele está botando para fora? Todo mundo para fora, ó. No macete dele, ó, jogando todo mundo para fora. Mesmo sabendo que se essa seta aqui está comprimindo o nó 1, ela vai estar naturalmente comprimindo quem? O nó 4. Então ela vai estar apontando ação e reação. Né? Ela vai estar fazendo assim, ó. Ela não pode só para um lado, só para o outro. Senão é magia, né? Aí é feitiçaria, não é mais física, não é mais matemática. Aí é impossível. Todo sistema em equilíbrio tem que ter uma ação e reação. Então, se eu puxar essa minha régua para a esquerda, naturalmente eu vou ter uma outra força contrária para a direita, e assim por diante. Se as duas forças apontarem para a mesma direção, essa seta anda. Né? Essa régua vai andar para uma direção. E não é isso que a gente quer que essas forças se anulem. Mas mesmo assim, mesmo sabendo, ele manteve o sinal, olha só, por isso que eu quis dar esse exercício para vocês terem mais uma opção para a construção. Então ele manteve o mesmo sinal, mas a regra dele continua sendo a mesma. Ele sempre vai supor que todas as setas vão estar saindo do nó. Ele pressupõe isso. E vai fazer o cálculo naturalmente, vai calcular naturalmente. Tá? Eu tenho essa barra. Não repetindo. Note que ele continua respeitando o sinal. Tá? Ele continua, mesmo a gente sabendo que essa seta aqui não é de tração, é de compressão. Ele usa, esse é um macete para cálculo, é um macete matemático. Tá? Pressupondo que você conhece o conceito de vetor. E essa barra. Então, eu vou passar elas todas para cá. Essa barra aqui, sempre saindo do nó, certo? E eu vou carregar o valor, ó, menos 1,06, porque aqui já foi calculado, certo? Então, sobrou quem aqui? F7 e F4. O ângulo de 45, que vai gerar aqui uma decomposição dessas duas forças aqui, que estão no plano inclinado. Repito o ângulo aqui para facilitar a nossa visualização de cálculo. E aí eu tenho o quê? Novamente, a gente vai jogar aqui com seno e o cosseno. Ele vai trabalhar no que acontece no eixo Y e no que acontece no eixo X. Vai fazer a somatória das forças no eixo Y e o somatório das forças no eixo X. Tá? Eu preciso de ter duas equações para conseguir encontrar duas incógnitas. Tá? É isso que ele está fazendo. Ele está só ajustando aqui os senos e cossenos. Como tudo é 45 graus, é bem simples. O seno e o cosseno são o mesmo valor. Né? São o mesmo valor, que é 0,707. Cosseno de 45. Lembra que a gente calculou aqui, ó, cosseno de 45 é igual ao seno de 45? Então, por exemplo, se eu pegar aqui menos 1,06 vezes o seno de 45, eu vou ter um valor de menos 0, arredondando aqui, 0,75. Então, eu posso botar aqui, ó, tanto o seno quanto o cosseno vai gerar o mesmo valor. Então, aqui, ó, eu já tenho menos 0,75, menos 0,75. Lembrando que, nesse caso, o valor das decomposições em x e y são iguais, porque o ângulo é de 45, para facilitar aqui a nossa demonstração. Mas depois eu vou até fazer um exercício com um ângulo diferente, para ver que esses dois valores aqui, essas componentes, são de valores distintos. F4 vai ser a mesma coisa, a gente vai ficar com aquele 0,707 vezes o F4. E aí agora, a gente faz o quê? Somatório de força em Y, porque não tem incógnita, duas incógnitas em Y. Mesmo esquema, ó, F7 está atuando só em X. Então, em Y, eu só tenho a componente da F4. Pronto. Eu não estou fazendo Y, então eu tenho isso aqui, ó. Por que menos? Primeiro menos, ele é referente ao sentido da força que está para baixo. Se está para baixo, é negativo. E o outro menos, 0,75, é o valor da decomposição. Então, a gente tem que levar em consideração sempre carregar o sinal.
menos 0,707 F4, ó. Y. Tá para baixo. Então, eu tenho esse aqui, ó. O sentido da força está para baixo. Então, é o que? São as duas Negativo. forças que estão para baixo, tá Menos vendo? Ó? 0,707 F4. Agora Então, é só na vertical. fazer Calculando, conta. tá na vertical. E a gente encontra aqui um valor positivo Ó, o no F4. final, que vai indicar que a barra está sendo o quê? Tracionada. Tá vendo? No nó Certo? 4 ali, Se eu ó, já tenho o aquela valor de barra F4 tá F4, eu tracionando. posso calcular aqui em X, Agora vai vai pegar ter- X. sobrar uma incógnita só, que é F7, e a gente resolve mais uma barra. Vamos lá. Da onde eu tirei esse menos 0,75? A mesma coisa, ó. Isso aqui está apontando para a esquerda, a gente considera como negativo, e mais o negativo do próprio número mesmo, do valor. Então, menos 0,75. Aí, o que tem? Qual as outras forças que eu tenho na horizontal? Eu tenho o 0,707 vezes F4. F4 eu já sei quanto que vale. E ainda tenho esse F7 aqui, mais F7. Então, é exatamente como está disposto aqui, colocado aqui. Ó. E aí, o F4, obviamente, ele vai botar nessa posição aqui 1,06, né? Vai fazer o cálculo e achar o F7. Daqui. Por que menos? O primeiro menos refere-se ao sentido da força, que está para a esquerda, então é negativo. E o segundo menos é o da decomposição. Então, se é menos 0,75, eu tenho que carregar o sinal. E aqui agora já ficou mais, ó. Por quê? Porque o sentido da força está para a direita, então é positivo. Mais 0,707 vezes F4 mais quem? Também está para a direita, o F7. Agora é só fazer continha. Aqui, ó, F4. Eu já tenho o valor. Quanto que deu F4? 1,06. Substituo aqui na multiplicação. Vai me resultar aqui o valor de F7 Comprimindo. em menos 1,5. Compressão. Por quê? Porque o sinal é negativo. Certo? Então, Aí da ele mesma vai forma, pegar, vamos vai passar lá substituir. Professor, Delícia, Oi. o valor das duas barras. Fale-me. então, só uma dúvida. Ali no esse 4, ele ficou positivo porque tava. É o quê? Tracionando. Mas é em relação ao quê? Ao 4 ou ao 2? Ao Sempre é o 4. nó, sempre é o nó. O nó 4 que a gente está trabalhando. Esquece o nó 2, a gente não está falando do nó 2. No nó 4 ele está tracionando, então está puxando para cá. Está puxando para baixo. Está puxando. Então no nó 2 ele vai estar puxando para onde? Para cima, para fora. Entendeu? É sempre ação e reação. Se eu tenho no nó 4 apontando, saindo do nó, né, para baixo, então no nó 2 é a mesma coisa. É sempre o nó que é a nossa referência. Nesse caso, para cá ele vai estar apontando 1,06 e para cá ele vai estar apontando para cima 1,06. Ação e reação. Ação e reação. Ah, A tá. coisa é um Entendi. nó. Por isso que eu falei, por isso que eu gosto de botar a letra nos nós e não o número. Porque a gente confunde o nó como se fosse um número. Entendeu? Nesse caso aqui, por acaso, eu acho que aqui era 4, né? Acho que era 4 e aqui era 7. 4 e 7. Isso. Aí esse 4 acaba confundindo com o 4 que estava aqui do nó. Aí dá um pega para capar na cabeça aqui do caramba. Por isso que é legal sempre botar letras. Coloquem letras, tá? Letras nos nós é bem melhor, que a gente não confunde. Eu acho... Professor, Oi, pode falar. você pode voltar ali rapidinho? Pode. Aonde exatamente? Aqui? No final, rapidinho. Não. Aqui no cálculo. 7. Aqui no cálculo? Calma aí. Deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidinho. Tá. Professor, Fale. tem como tu mostrar que agora eu fiquei perdido aí? Você disse que ele continuou usando como se ali estivesse tracionando, no menos 1,06, mas na realidade ele está comprimindo. Aonde que está isso aqui, que eu tô perdido? Peraí. Volta para mim. Volta para mim. O que você falou? Desse 1,06, ele achou aqui, ó. F4.
Quando ele fez o F4 aqui, ó, quando ele calculou o F4 no nó 4, ele achou 1,06 tracionando. Não, Aqui. mas eu Ele tô calculou, olha só, aqui é na vertical, Y. Então são só as forças que estão trabalhando em Y. Foi o que eu falei com a colega agora. Não confunda nó 4 com a barra 4. Foi uma coincidência. O nó é uma coisa, a barra é outra. O que a gente está calculando são as barras. As barras que estão localizadas no nó 4. Por acaso, no nó 4 tem uma barra 4. Coincidência. Então, vamos lá. Aí, matando essa situação, que é comum, é bem comum de acontecer. Mas eu tô falando na barra 1. Na barra 1? Na barra 1 não tem nada a ver. Foi uma coincidência. Foi uma linda coincidência. Apenas uma linda coincidência. Você falou que estava saindo de um comprimindo do nó 1 para essa barra 1, né? Eu acho que é isso. Que estava comprimindo. Que nó 4 para barra 1 teria que ir comprimindo também. É essa parte que eu tô com dúvida. Não, por quê? São barras diferentes. Por que essa barra tem que influenciar nessa barra aqui? Não, eu não tô falando de dessa outra barra. Fala, não entendi a pergunta, então. Você falou que do nó 1 para barra 1, do nó 1 para barra 1. Tá ainda comprimindo. Aqui tá comprimindo, isso. A gente fez o cálculo. Isso. Aí você falou que do nó 4 para barra 1, por conta... Também tá comprimindo também. Isso. Continua sendo aqui, ó. Continua sendo barra 1. Continua, isso aqui é uma barra 1, tanto chegando no nó 4, é barra 1, tanto chegando no nó 1. Continua sendo barra 1. Só que ele você falou que ia representar que ele tá apontando assim, ó. Aqui tá apontando para um lado e aqui tá apontando para o outro. É isso que está acontecendo. A compressão tá. Aqui tá comprimindo a barra 1. A barra 1 tá comprimindo o nó 4 e a barra 1 tá comprimindo o nó 1. Ela tá comprimindo. Ação e reação. É que vocês, novamente, se o cara, o autor, tivesse o cara que está fazendo o cálculo, esse exercício, né, pra gente, aqui no YouTube, ele tivesse botado A, B, C, D, E, letrinhas, a gente não estava tendo essa confusão. Isso aqui é barra 1 e, por acaso, eu tenho um nó 1, um nó 4. Ponto. Aqui é barra 4, que, por acaso, eu tenho um nó 4 saindo dele. Mas isso... Ter dado 1,6, agora uma outra pergunta pode surgir, caso seja essa. Aqui, por acaso, ter dado 1,06 foi porque é um milagre divino, porque por acaso é 45 graus o ângulo. Se os ângulos fossem 30 graus, 27 graus, 50 e poucos graus, seja lá qual for o ângulo, com certeza não ia dar essa coincidência. Isso aqui com certeza não ia dar simetricamente o mesmo número, 1,06. Foi apenas uma coincidência, só. Só isso. Não quer dizer que isso vai acontecer sempre. Só aconteceu porque, por acaso, a gente está usando um ângulo de 45 graus, que tanto o seno quanto o cosseno me dão valores idênticos, valores iguais. Só por causa disso. Mas essa barra 4, ela vai estar tracionando o nó 4 e está tracionando o nó 2. Nesse caso, ela está puxando. Está puxando o nó 4 e está puxando o nó 2. E aqui, do outro lado, a barra 1 está comprimindo o nó 4 e comprimindo o nó 1. É uma questão mais de interpretação mesmo, de análise estrutural, que é o que a gente está fazendo agora. A pergunta que vocês estão fazendo é a pergunta que vocês vão fazer pelo resto da vida de vocês como engenheiros. Seja qual for a linha da engenharia. Quando vocês estiverem na frente de um programa, por exemplo, o F-Tools. F-Tools é um programa legal. Existe uma versão estudante, né, free, na internet. Eu acho que quem tem aqueles ai meu Deus, aqueles aplicativos de baixar, enfim, de baixar programa, baixar software, né, no celular. Aí você vai lá no Play Store lá de vocês, clica no Play Store, você bota F-Tools, de ferramenta, F-T-O-O-L-S. Aí você baixa, é um programinha de análise estrutural só com treliça. Você desenha a sua treliça, e aí de acordo com o tipo de treliça, ponte, o que você quiser, semicírculo, tal,
ela dá para você exatamente esses sinaizinhos aqui, ó. Você diz lá qual é a carga que vai estar sofrendo, ela vai dizer se ela vai suportar ou não, porque a vantagem desse F-Tools, que você, por exemplo, diz se é viga I, se é viga U, se é metal, se é madeira, o tamanho da bitola, você realmente menciona. E aí você consegue saber se naquele ponto você vai estar comprimindo, vai estar tracionando o nó, você vai saber quais são os tipos de patologias, possíveis patologias, os possíveis locais de fragilidade da sua estrutura, entendeu? E o próprio F-Tools define isso para você e mostra onde vai acontecer. Ele mostra em vermelho aonde vai arrebentar, porque está além do valor necessário. E é bem legal. O F-Tools, para quem quer exercitar essa parte estrutural, de conhecimento mais na área de estruturas, vale muito a pena. Então, voltando aqui a... Oi? Rapidinho, porque não respondeu ainda a minha pergunta. Deixa eu tentar explicar de novo. Tá. Eu tô falando ali da barra 1. Ali no canto, lá em cima, direita. Lá em cima, direita. Você Aqui. fez- Aqui. Lá em cima, direita, aqui. Não. Em cima à direita. Lá de cá. Nessa parte que você desenhou as setas vermelhas, que agora menos 0,75, menos 0,75 para baixo. Eu acho que o meu fone tá ruim, não tô conseguindo ouvir direito. Acho que é lá no dela mesmo. É no cálculo, no nó 4, lá em cima. No nó 4. Nó 4. Não está falando da barra 1 nem da barra 4. Nós estamos falando do nó 4. Tá. Nó 4. Fala. Aí, do lado direito, você desenhou uma seta e tá. Aqui você está falando? Não, professor, eu tô do outro lado, lá no campo direito. Professor, eu acho que é onde está escrito lá, cálculo aqui? nó 4. Cálculo nó 4? Aí, acho que é aí que ela tá falando. Tá. Fala. Aí que eu tô falando o seguinte, você explicou que, na realidade, essa seta aí que tá. Essa aqui. Isso. Ela estaria para dentro. Isso, ela estaria comprimindo. Isso, não, só falei para... Aí eu falei, olha, ele usa uma técnica que ele independente do que aconteça, ele vai respeitar o sinal, mas ele vai sempre considerar que todos os nós estão saindo. E aí ele respeita o sinal. Entendeu? Aí, entendi, mas aí a resposta final seria menos 1,06, mas com a seta apontando para o nó. Isso. Olha só a resposta final dele. Na barra F4, ele manteve o sinal, colocou para fora, fez o cálculo normal. Aí, quando ele fez na somatória na direção Y, ele descobriu que a barra F4 vale 1,06 positivo, então está tracionando. Ele respeitou todos os sinais. Professor, e se eu tivesse calculado, por exemplo, tivesse feito o seguinte, agora eu já sei que essa setinha está apontando para dentro. O que ia acontecer é que você ia encontrar dois resultados positivos, o mesmo valor, só que positivo. Só que eu, no desenho, eu ia desenhar a setinha para fora e ia botar o valor aqui negativo. Entendeu? Ou positivo, nesse caso aqui, como está tracionando, seria positivo. Entendeu? Eu faço o contrário. Se eu já sei para onde, está indo a seta, eu já coloco certo e calculo. Caso aconteça do sinal ser o contrário, eu só vou lá e substituo o valor aqui que você está tracionando ou está comprimindo. Você consegue entender? São duas formas diferentes de fazer. A minha, eu já deduzo que se der negativo, a seta, o vetor está apontando para o sentido contrário. Aí eu desenho apontando para o sentido correto. Depois que o meu desenho não fica com números, o meu desenho fica com setas, as setas apontando. Aí só depois que eu vou lá e vou substituindo em cada uma das forças os seus valores, respeitando o sinal. Se é comprimindo é negativo e se está tracionando é positivo. Eu faço assim, é o meu método. O meu método, eu procuro sempre botar todo mundo, fazer os cálculos dando tudo positivo. Se der alguém negativo, eu mudo a seta, porque significa que a orientação que eu coloquei não era correta. Eu mudo a seta, mas vem desenhando todas as setas. Eu só desenho seta. No meu, eu só venho com seta, só seta. Aí quando eu termino, eu vou vindo dos resultados, vou pegando os resultados
e vou colocando, ó, digamos aqui a seta estaria, as minhas setinhas estariam comprimindo 1 e comprimindo 4. Então, no meu resultado, no meu papel, provavelmente estaria 1,06. Eu ia colocar o que aqui? Menos 1,06, porque o sinal negativo indica que as setas estão comprimindo. Tá? Esse cara, que vocês estão vendo aqui, ele, independente de qualquer coisa, ele diz assim, ó, imaginando que você não entende nada de vetor, ou então está muito inseguro. Sempre vai considerar que sempre está saindo em todos os nós. Todos os nós estão saindo. Mas respeite o sinal. Se você encontrou negativo, vai manter negativo. Ponto. Mas todos os nós vão estar saindo. E aí, quando ele vai encontrando os resultados, ele já vai colocando ele coloca os resultados com os seus respectivos sinais. E esses sinais já estão indicando se ela está tracionando, se está comprimindo. Então, ele não precisa botar setinha aqui. Ele já vai direto botando os valores. É só isso. São só 2 caminhos diferentes. Só isso. O caminho que está sendo apresentado para vocês agora é o caminho de todo mundo saindo. Ah, pô, professor, você encontrou negativo. Você disse que negativo está comprimindo. Sim, eu até tinha feito exatamente essa explicação um pouco mais atrás. Eu falei, gente, ó, a gente sabe que isso aqui está comprimindo. Então, sabe que essa setinha aqui está apontando para o nó 4. Mas, dentro da técnica dele, ele sempre vai assumir que todas estão sempre saindo do nó. Independente do nó. Todas as setas estão saindo. O que você tem que respeitar é sempre o sinal. Se é negativo, mantém negativo. Se é positivo, mantém positivo. Foi o que ele fez. Aí ele fez isso, fez os cálculos aqui, somando as forças na direção X, somando a força na direção Y, achou a força da barra 4 e achou a força da barra 7. Pronto, acabou. As 4 é 7. Agora ele vai partir para quanto? Para a força F2. Eu consegui responder? Ou não? Ou ainda ficou confuso? Entendi, professor. Obrigado. Tá. Qualquer coisa, a vantagem da aula online é essa, né? Tá gravado. Depois é só pegar lá de novo. Ou então pode tirar dúvida dessa questão comigo a qualquer dia que quiser. Vamos lá. Agora ele vai para onde? Deixa eu ver aqui nesse trem. Deixa eu só adiantar um pouquinho. Ele deve ir no 5. Gente, por que não vai no 2, gente? Então, para finalizar, a gente vai pegar pelo nó 5. Nó 5. Foi uma coincidência, barra 5 está no nó 5. Eu acho que ele foi muito infeliz ter botado números. Quebrou legal. E vamos jogar todas as barras. Eu, tio Everton, teria ido no nó 2. E aí, ó, só tem o F5 para descobrir. Eu já tenho essa força aqui, já tenho o valor dessa força, tenho o valor dessa força. Eu só preciso encontrar, ó, o F5. Vamos lá. As forças que estão atuando no nó, para a gente encontrar essa barra. Então, aqui eu tenho essa barra, carrego o sinal, ó. De novo, tá vendo, ó? Olha aí, ó, quem perguntou, porque eu não vi quem perguntou. Ó, tá vendo? Novamente, ó, ele está considerando todo mundo saindo, mas ele não deixou de respeitar o sinal. Nessa regra que ele utiliza, nesse método que ele utiliza, considerando que as setas estão sempre saindo do nó, ele respeita, ele mantém os sinais. Os sinais nunca vão ficar sempre positivos. Para essa regra aqui, os sinais vão ser os que já foram encontrados. E ele mantém isso até o final, tá? Então, ó, a gente sabe que isso aqui é menos 1,5. É óbvio que ele vai estar comprimindo, né? Porque é negativo, ele vai estar comprimindo o nó. Mas na regra dele, ele sempre mantém saindo. A partir do momento que você usa essa regra como padrão, você tem que usar ela até o final. Você não pode, de repente, no meio usar outro método, não. Sempre o mesmo método até o final. Tá? Senão vai dar ruim. 1,5. Eu tenho essa barra, vou carregar o sinal também, ó, menos 3,18, e eu tenho essa barra aqui, que eu vou chamar de F. Tá vendo, ó? Essa outra barra aqui, a gente também saberia que está comprimindo o nó. Ó, essa está comprimindo e essa está comprimindo. Ó. Mas a gente está usando a regra dele. Todo mundo saindo. Depois, no cálculo, que ele vai descobrir o que acontece. 5. Só que ainda tem, não posso esquecer desse aqui, ó.
3 kN está atuando no nó. Então, eu tenho que botar ele aqui também. Certo? Vamos lá. Bom, da mesma forma, a gente tem o nosso ângulo de 45 graus. Vamos fazer a decomposição, certo? Aqui vai ficar o quê? Menos 2,25. Por quê? Vamos só demonstrar aqui, ó. Vai ser menos 3,18, que multiplica o seno ou o cosseno, tanto faz, de 45 graus. Vai ser o quê? Aqui, ó. Arredondando, menos 2,25. E aqui a gente já sabe que o seno e o cosseno de 45 é 0,707. Já que a gente já decompôs essas forças, a gente tem que fazer o quê? Somatório de forças ou em X ou em Y. O que eu quero encontrar? Eu quero encontrar F5. Então, para mim, tanto faz fazer X ou fazer Y, porque eu só tenho uma incógnita. Só tem uma, então só uma equação. Se eu fizer um somatório só, já me basta para encontrar F5. Então, eu resolvi fazer por Y. Então, eu tenho menos 3, que saiu da onde? Desse aqui. Força está para baixo, é negativa. Menos para baixo, negativo, tá? Para cima, positivo. Só isso. Nesse caso aqui, os dois estão para baixo. Tanto F5 quanto o 3. Então, os dois estão negativos. Então, menos 3 e ó, menos 0,707, né? Tem mais alguma outra força? Ah, tem aqui, ó. Já tem essa força aqui também, ó. Tá para baixo. 3 menos 2,25, por quê? É isso aqui, ó. A força está para baixo, então é negativa. Aqui, ó, o primeiro menos. E o valor, eu carrego sempre o sinal, menos 2,25. Carrega o sinal, leva o sinal junto. E tenho mais essa força aqui também atuando em Y, que é o 0,707 F5. Por que negativo? Porque a força está para baixo, certo? Agora é só fazer conta. Fiz essa inversão aqui de sinal, divido. Pronto. E acho o valor de F5 negativo, que indica o quê? Compressão. Acabou. Certo? Então, a gente passa para a nossa barra aqui. Então, eu teria feito assim, eu teria igualado essas duas forças aqui. Ó. Automaticamente acharia o valor do F5, mas, enfim, uma anula a outra, né? Se uma anula a outra, logo as duas tinham que ser simétricas. Enfim, mas ele quis fazer lá pelo canto, lá cantinho, a vida que segue, paciência. E aí, ó, ele fechou, tá? E o que eu teria feito? O meu não terminaria assim. O meu terminaria com as setas, todas as setas apontando lá para onde tem que apontar, comprimido saindo. Aí eu ia pegar todos os resultados de cada F1, F2, e ia substituir respeitando o sinal. Se estivesse comprimindo, eu ia botar negativo. Se estivesse tracionando, eu ia botar positivo. E finalizaria dessa forma. Tá? Então, crianças, é isso. Acabou-se, que era doce. Qualquer dúvida pode chegar com o tio Everton. Uma coisa aqui. Qualquer dúvida tirem com o tio Everton, pode perguntar. Com não sendo da prova, vai ser até enunciado da prova, mas eu acho difícil porque o enunciado está bem simples. Não sendo da prova, eu tiro na boa, tá? Pode me perguntar, eu vou ajudar na menor medida do possível. Alguém perguntou alguma coisa aqui? Não. Passando mal, estou conseguindo assistir a aula, porque a medicação deixou sonhando. Eita, Gabriel. Gabriel já foi? Para que esteja melhor. Tranquilo, gente. Depois eu falo com o Gabriel lá para ver se está melhor. Bom, gente, é isso. Professor? A gente já está falando. Fala, Bruno. Tirar uma dúvida bem breve. Em relação ao momento, quando eu fixo um apoio, por exemplo, vamos dizer que eu tenho uma barra, que eu tenho 3 nós nessa barra, tá? No A, 3 nós, no A, no B e no AC. Uhum. Então, eu vou fazer o momento em relação ao nó A, beleza?
Sendo que a distância... Você tá fazendo um triângulo. Não, tô falando tô falando uma simples barra. Uma barra. Isso. Você tem 3 vínculos. Vamos lá, 3 vínculos, isso aí. 3 vínculos. Então, vamos dizer que a distância de cada vínculo, vamos dizer que seja 2 metros, um exemplo, 2 metros. Quando eu faço momento, né? Faço momento... Fazer momento aí nesse caso, não é assim. Aí já não é, aí você está num sistema hiperestático. É uma outra técnica que você usa. Sistemas hiperestáticos. Não, eu estou fazendo essa pergunta porque teve uma aula que eu estava vendo do seu gravado que eu tive uma dúvida que quando o senhor considerou o momento lá no ponto A, o senhor não fez nas distâncias que em relação ao ponto A, entendeu? Aí eu tive uma dúvida em relação a isso. Foi a penúltima aula gravada. Depois tu me manda um print da aula, da parte onde é, aí pelo zap, até pode ser até um privado. Show de bola, manda. Dá uma olhadinha, que aí eu vou para entender melhor o que é. Tudo bem. Tá, beleza. Valeu, obrigado. Bom, valeu. É isso, gente. A gente vai se falando aí. Qualquer coisa, só procurar Tio Everton. Tá bom? Um abraço e um bom descanso para todo mundo. Cheque da gravação.